sou a Sol Soares e sejam bem-vindos ao Pindorama Marginal, onde a juventude pensa, questiona e se posiciona. Hoje estamos aqui com o ativista da cannabis medicinal e presidente da Associação Cannabicura. Em 2019, ele enfrentou um grave problema de saúde e encontrou na maconha melhoras significativas. Essa experiência não só afetou a sua vida, como também a vida de seus familiares. Seja bem-vindo, Gustavo Ornelas. Muito obrigado a todos do Pindorama Marginal pelo convite, para a gente estar conversando um pouco sobre a nossa história da Associação Cannabicura e também sobre o uso da maconha no contexto medicinal e em outros contextos sociais. Para começar, Gustavo, conta pra gente um pouco sobre sua trajetória e como foi que a maconha medicinal entrou na sua vida. No ano de 2019, eu passei por um episódio de tentativa de suicídio, né? Isso terminando a graduação de pedagogia, eu sou pedagogo, e assim, no final do curso, entregando TCC, passei um balanço emocional muito forte e passei por esse episódio. Após isso, me mudei para Chapada dos Veadeiros, depois que ocorreu toda a situação, todo esse transtorno que gerou, inclusive na família, né, que comoveu toda a minha família. Fui para Chapada dos Veadeiros, já conhecia a maconha, né, já fazia uso da cannabis em outro contexto social e no contexto religioso também. E aí, chegando na Chapada, conheci uma associação e o pessoal me ofereceu consulta, tive acesso ao óleo e aí me trouxe um resultado muito positivo na minha vida, né? E aí em diante acabei trazendo para minha avó, né? Aí foi a partir disso que a gente começou a fazer o uso de fato acompanhado, controlado, né? Isso falando do meu uso pessoal e do uso da minha avó. Quando eu comecei a fazer o uso da maconha, né, no contexto social, isso gerou uma certa preocupação da minha família, né? Assim, acho que isso acaba gerando preocupação em algumas famílias. E posteriormente vim a conhecer um contexto religioso que fazia o uso da cannabis, né? Em rituais religiosos. E aí, a partir disso, eu comecei a ampliar meu horizonte sobre benefícios que essa planta poderia me trazer para além de só ficar relaxado, né? Porque muito que a gente escuta é que deixa relaxado, que deixa tranquilo, ou não, tem pessoas que ficam ansiosas, né? Mas a partir do momento que eu passei a fazer um uso controlado, né, me trouxe muitos benefícios. Eu acho que o uso controlado, com acompanhamento médico ou com acompanhamento terapêutico, para a gente ter ali uma educação voltada para esse uso, né? Eu acho que o uso adulto pode ser sim um uso consciente, né? A gente trabalha como associação, nosso fornecimento é apenas para pacientes que têm algum tipo de necessidade de saúde que precisa fazer uso da planta, mas a gente é favorável que todos tenham acesso a essa planta, né? Todos que, não só que tenham algum problema de saúde com laudo, receita médica, mas que chegue o momento de todos poderem implantar suas plantas, terem suas plantas, porque traz um benefício, pelo menos para minha família, trouxe um benefício muito grande na saúde, principalmente para o tratamento para depressão, que é uma comorbidade assim que vem acompanhando a minha família, né? Algo que começou com minha avó, meu pai também, eu. Então, minha avó sofreu muito com isso, né? E assim, toda a qualidade de vida que trouxe, né, rompeu com muitos paradigmas e preconceitos que tinham dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, até comigo, quebrou o preconceito ali no sentido de, não preconceito, mas eu digo, me trouxe mais consciência para fazer um uso consciente, né, para não fazer um uso desenfreado, né. E para quem está assistindo, você comentou, né? Eu também comentei que você é presidente da Associação Cannabicura, mas para quem está assistindo, o que é uma associação de cannabis medicinal? Qual é o papel dela na sociedade, a importância dela na sociedade, né? Uhum. Sim, então, a Associação Cannabicura surgiu aí com a missão da gente conseguir fornecer acesso, principalmente para os nossos familiares, né, de maneira democrática, né, acessível, aí foi chegando em outros familiares, de amigos, né, e na minha visão a associação é exatamente isso, né, começa como algo que vai atender a necessidade de determinada comunidade, determinado público. Então a associação ali, ela é uma entidade que
é para a sociedade usufruir e é também ali para a gente desenvolver pesquisa, para a gente desenvolver conexão com as pessoas. Então, acho que a associação é um grande ente para a gente estar trabalhando qualidade de vida, né? Pelo menos a nossa associação nessa oportunidade que a gente tenta estar seguindo e tem dado certo. E hoje no Brasil, a que ponto está a regulamentação das associações de cannabis medicinal? Então, agora a gente está aguardando os editais do Sandbox, né? Vendo quais vão ser os critérios que a Anvisa vai estar determinando para a gente estar seguindo para continuar o nosso trabalho, né? Atualmente, com essa nova RDC, a gente principalmente teve o reconhecimento da Anvisa, acho que isso foi muito importante. A gente também tem tido um reconhecimento importante por parte ali do governo federal, fomos recebidos pelo ministro Boulos no Palácio do Planalto, né? Até mesmo temos autoridades locais do poder público, né, que estão engajadas com o tema. Mas eu vejo que assim, ainda a gente está caminhando de uma forma um pouco lenta, porque saiu essa questão da RDC, estamos aguardando o Sandbox, mas ainda a gente está correndo risco de ser preso, né? Hoje em dia a Associação Cannabicura, a gente tem em trânsito uma ação criminal, um habeas corpus criminal correndo, né, na Justiça Criminal, e temos também uma ação civil em trânsito, né, pedindo autorização sanitária para o nosso funcionamento. Até o momento, tem momentos que gera expectativa positiva, tem momentos que gera expectativa negativa, mas é claro que essa questão, né, da regulamentação da Anvisa tem trazido para a gente uma segurança maior, principalmente de acreditar que o nosso trabalho é reconhecido sim, né? Nós somos associação de 2 anos e creio que muitas outras associações no Brasil estão organizadas, têm responsáveis técnicos pelas operações, tem cultivo, tem respaldo, inclusive fechando parcerias com universidades, como é o nosso caso, agora a gente está num processo fechando um convênio com a UFG. Então, eu acho que está um caminho positivo, mas ainda um pouco em passos lentos, né? Eu acho que precisa a gente ter um pouco mais de ação no sentido de que a gente está mexendo com vidas, né? Então, pacientes que precisam do tratamento, que não podem ficar sem, e pessoas que trabalham com isso, porque a associação ela gera emprego, né? A associação, a gente tem ali os cultivadores, tem farmacêutico. De início, a associação surge como um caráter integralmente voluntário, mas com o passar do tempo, com o número de pacientes, com o crescimento da associação, vão tendo profissionais envolvidos, né? Então, essas pessoas têm filhos, têm famílias, e aí a gente fica com medo dessa instabilidade, né? Principalmente dos nossos pacientes e dos nossos colaboradores. Porque eu mesmo, como presidente da associação, eu falo aqui com total certeza que eu corro risco de ser preso, eu corro risco de passar por esse trauma familiar, né? Então, isso é muito desgastante. Por mais que tenha uma regulamentação, ainda é uma regulamentação que não está definitiva, não está definida. A gente não sabe por qual caminho que a gente vai, a gente está aguardando o que vai acontecer. Mas é isso, né? Vamos manter assim, nosso pensamento positivo e fazer a nossa parte de buscar bater nas portas certas para conseguir aí, ter uma regulamentação mais abrangente, que acolha as pequenas associações também, né? E que o mais rápido possível, né, deixe de nos criminalizar. Eu acho que isso é o que a gente precisa, assim, principalmente nesse momento. E para quem tem interesse de usar cannabis de forma medicinal, quais são os caminhos legais e seguros para conseguir esse acesso ao tratamento? Olha, hoje em dia tem médicos do SUS que estão prescrevendo, né? Então, o paciente portando receita médica, né, e também relatório médico explicando ali o motivo daquele uso, né? Ele consegue estar tendo acesso através das associações, através da farmácia também, né? E através de importações, né? No momento ainda é possível, acho que vai ter uma certa reforma nessa portaria que permite essas importações, mas no momento ainda assim é possível. Além disso, tem o nosso caminho, né? Que é o caminho das associações, que, ao meu ver, é o que traz uma experiência mais integrativa para o paciente, né? Porque remédio por remédio a gente tem que tomar tantos remédios, eu acho que assim, claro, que comparar cannabis com Rivotril chega até a ser uma certa ignorância da minha parte, mas até porque a cannabis, efeito colateral é mínimo, né? Então, mas a experiência integrativa ela é muito importante para o tratamento do paciente.
Não só o paciente que tem ansiedade, depressão, mas o paciente que tem dor, o paciente de família atípica, né? Acho que é muito importante para as mães atípicas se conectarem, né? Acho que é muito importante para as famílias atípicas se conectarem, trocarem experiências. Então, acho que o caminho das associações é o que contempla ali mais os pacientes, né? Não é militando em causa própria, mas falando da realidade. Eu acho que as associações elas têm uma importância muito grande, né, no tratamento de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Esse tema é muito importante, né? E gera muitos debates e ainda tem muitas pessoas que têm preconceito sobre isso. Eu queria pedir para que você deixasse um recado para essas pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento e aproveitar para falar as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Essa questão do preconceito é muito difícil da gente discutir, né? Na associação chegam muitos pacientes, principalmente de mais idade, buscando pelo tratamento e quando chega eles perguntam, mas isso, a cannabis é a maconha mesmo? Eu falei, é a mesma planta, é a mesma coisa, muda só o nome, assim, né? Porque eu acho que a cannabis é o nome gourmetizado, né? Porque na realidade a gente vem chamando como maconha a vida toda. Mas o que eu deixo assim de mensagem para as pessoas que têm um bloqueio com isso, assim como minha família também tinha, né? É que a gente busque entender o lado do outro, principalmente quando envolve saúde, né? É a gente ter mais empatia, porque eu acho que você ter sua opinião correta, ok, mas tem pessoas que estão sendo beneficiadas por isso, né? Isso está gerando qualidade de vida para pessoas, não só pessoas, para animais também, né? Tem tratamento veterinário com maconha para os pets, né? Então, eu acho que a gente refletir sobre isso, né? Sair um pouco da nossa bolha, tentar sair da nossa zona de conforto. É claro que não é fácil, né? Imagino que não seja fácil. Para minha família não foi fácil. Quando minha família descobriu na adolescência que eu experimentei maconha, nossa, foi uma situação que fui quase expulso de casa. Mas passou o tempo, hoje em dia trabalho com associação, minha família me apoia, tenho familiares que são pacientes, né? Minha família acredita, né? Meus pais acreditam, né? Então acho que isso é muito importante, a gente tentar sair da nossa zona de conforto para entender que está beneficiando. A minha avó teve câncer, não só depressão, minha avó teve depressão, tem depressão e ansiedade, né? E teve câncer no colo do útero. E ela fala, olha, meu pai hoje em dia é médico, se formou em medicina há 2 anos atrás, e minha avó fala que primeiramente foi Deus e depois foi a maconha. E ela fala isso para todo mundo, né? Inclusive para o meu pai, que na época ficou muito chateado de eu estar dando cannabis para minha avó, né? Então é isso, é a gente sair da nossa zona de conforto, a gente pensar que tem o outro, né? E se quem não for capaz disso vai ficar para trás e a gente vai regulamentar, a gente vai fazer acontecer. A maconha vai chegar para as pessoas, a gente vai fornecer o tratamento e se não for comigo, vai ser com outro. Tem eu, depois de mim tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Não tem mais como voltar para trás. Esses tempos eu estava com medo de tudo que vem acontecendo, porque tive até polícia já indo na minha casa e gera um desconforto, tenho família, né? Mas já chegou um momento que não tem como voltar para trás. São muitas pessoas envolvidas, né? Não só os pacientes, mas os colaboradores também. Então, a gente pensar que a gente está trabalhando em benefício de uma causa social muito maior do que um preconceito que é puramente racial, né? Então, acho que aí já fica tudo, vai ficar para trás. Quem não mudar vai ficar para trás. É isso. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigado. Sigam a Associação Cannabicura e o Pindorama Marginal nas redes sociais. @Associação Cannabicura, @Pindorama Marginal. Até semana que vem, que a gente siga vivo, em luta, ocupando espaços e transformando a realidade. Um beijo!